Olá, estamos aqui mais uma vez, nós que fazemos parte do Hospital Santa Efigênia, para conversar mais um pouquinho sobre esse mês de importância de combate ao câncer de mama, que acontece no Outubro Rosa anualmente. Hoje a gente está trazendo uma profissional psicóloga que trabalha com a gente aqui no Ambulatório de Especialidades, doutora Tâmara Barros, para falar um pouquinho sobre a importância do psicólogo em todo esse processo de acompanhamento multiprofissional do paciente sob risco e com o diagnóstico do câncer de mama. Tudo bom, doutora Tâmara? Tudo bom, doutora Isabela. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando com vocês informações, nesse mês que é tão importante da gente tratar essa temática, levar informação ao público, até para uma forma de prevenção, né? Que eu acho que a ideia é essa do Outubro Rosa. Então, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Que bom, Tâmara. Seja muito bem-vinda e que venham próximas vezes também. Tâmara, eu queria que a gente explicasse um pouquinho qual seria a importância do acompanhamento psicológico, tanto do paciente que está sob investigação do câncer de mama, como do paciente que já está com o diagnóstico e vai planejar o tratamento. Na descoberta, do diagnóstico do câncer, tanto precocemente, é importante que se tenha uma equipe multidisciplinar, inclusive com a participação do psicólogo, porque vai envolver a família também no processo, assim como no paciente. É algo novo que envolve medo, que envolve angústia, que envolve tristeza, alguns sentimentos que a pessoa não está pronta para lidar com o diagnóstico. Vai haver alterações de imagem, né? O processo é doloroso e com a participação do psicólogo, tanto precocemente, vai incentivar até o paciente a aderir ao tratamento, porque ele sabendo como vai funcionar, lidando com as suas emoções, com os seus sentimentos, isso vai proporcionar o enfrentamento do paciente ao tratamento, né? Ao diagnóstico. Então, no processo, quando ele descobre que está com diagnóstico de câncer, vai haver a quimioterapia, vai haver a perda de cabelo, possivelmente mutilação do seu corpo. A mama é um órgão que simboliza a feminilidade, a sexualidade, a maternidade. Então, é um órgão que tem um significado feminino para a mulher. Então, ela precisa lidar com a sua imagem, com a nova imagem que ela vai receber ali a partir daquele processo de tratamento. Então, todas as questões precisam estar presentes no tratamento do diagnóstico, né? Então, o psicólogo ele é uma chave importante na equipe multidisciplinar, porque enquanto se está tratando a enfermidade em si, o psicólogo está tratando do emocional. E a gente sabe que o físico e o emocional andam lado a lado, estão juntos. Não adianta a gente querer fazer um tratamento só físico e o emocional está enfraquecido. A pessoa não ter forças para lutar contra aquela enfermidade. Perfeito, doutora Tâmara, é exatamente isso, né? Hoje em dia a gente busca muito o tratamento integral do paciente, né? Tanto a questão do corpo físico, organicamente, assim como também a questão emocional, das suas crenças, seus valores, seus medos, né, suas frustrações. Até porque muitos pacientes já vêm com problemas, né, psicológicos, né, transtornos de ansiedade, transtornos de depressão. E aí imagina, se você já tem uma fragilidade, e aí diante de uma fragilidade você vai ter agora um processo de muito sofrimento, né, que vai ver todo aquele processo de luto, né, e de aceitação da doença para iniciar um tratamento. Isso. Inclusive, muitas pessoas têm como a primeira reação fugir, né? Então, quando recebem um diagnóstico como esse, muitas vezes algumas pessoas recebem como uma sentença de morte, né? Aí estou recebendo um diagnóstico de câncer, para mim a vida acabou. Então, se você tem já alguns transtornos mentais associados, a tendência é que você não queira nem fazer o tratamento, que você fuja dele, até porque existem ainda estigmas sociais em relação a isso. Você acha que pode ser abandonado pela família, você acha que você vai ser um peso para a sua família, né, ou para as pessoas que estão ao redor, no seu ambiente de trabalho, você não vai ser visto mais como a mulher que você era. Então, existem muitos aspectos sociais que estão envolvidos. E para que a pessoa tenha um bom tratamento, é importante que ela lide não só com a doença em si, mas também com esses aspectos sociais e psicológicos. Porque, de início, é normal e é natural que algumas pessoas usem um mecanismo de defesa da fuga. Perfeito. Então, mostrando pra gente, né, para nós médicos, a importância realmente da presença do psicólogo junto à família e ao paciente, tanto na fase antes do diagnóstico, ou seja, na fase da suspeição clínica, né, assim como também após o diagnóstico durante todo o tratamento, né, justamente para viabilizar esse fortalecimento do binômio paciente e família, né, essa rede de apoio, né, até porque todos eles adoecem, né.
É verdade. Se todo profissional da saúde tivesse essa visão, né, de fazer essa inserção do profissional de psicologia no tratamento, o paciente teria muito a ganhar, porque quando você recebe um diagnóstico, você não está preparado para receber esse diagnóstico. E se você vem fazendo um acompanhamento psicológico desde então, isso vai até fortalecer a adesão do paciente ao tratamento, vai aumentar a qualidade de vida desse paciente, ele vai poder perceber que apesar da enfermidade, ele pode ter a sua vida normal, como ele teria, mas com certa qualidade de vida. Então, isso vai facilitar que ele tenha essa adesão ao tratamento e que ele tenha um fortalecimento dos vínculos familiares. Porque quando o paciente recebe o diagnóstico, a família recebe junto. Com certeza. Né? É um diagnóstico que é familiar. E muitas vezes há o sentimento também de fragilidade da família, de impotência, de frustração. O que é que eu devo fazer? E agora, como é que as coisas vão funcionar? De repente eu vou perder alguém que é super importante na minha base familiar. Então, os próprios parentes, as famílias, não sabem como lidar também com o diagnóstico. Perfeito, perfeito, sem dúvida. A importância do psicólogo dentro do acompanhamento, do tratamento do paciente, né, que está sob investigação e sob diagnóstico do câncer, qualquer que seja, principalmente o câncer de mama, né, que é um câncer mais incidente, não melanoma, né, assim, não dermatológico, né, na mulher, principalmente. Então, com certeza muito importante a presença do psicólogo. Então, agora a gente vai pegar algumas perguntinhas que houveram, né, da nossa caixinha de perguntas do Hospital Santa Efigênia, do Instagram do Santa Efigênia, e a primeira pergunta é a seguinte: quando diagnosticado o câncer, é normal, no primeiro momento, a negação? Inclusive a gente acabou falando um pouco sobre isso, né? É um mecanismo de defesa. No primeiro momento, muitas vezes acontece, é o sentimento que o paciente lida, porque ele pensa em enfrentar todo um processo de dificuldade, né? De lidar com quimioterapia, lidar com a perda do cabelo, lidar muitas vezes com a mutilação do corpo, né? Do órgão da mama. Então, são aspectos que mexem até com o nosso imaginário. Quando a gente pensa em passar por todo esse processo, a gente pensa no sofrimento, num processo doloroso. Então, no primeiro momento, muitos pacientes tendem a ter esse mecanismo de defesa da negação, né, de não querer estar passando por isso ou de não querer se colocar para o tratamento. Por isso que é importante o acompanhamento psicológico, né, porque conhecendo o tratamento, conhecendo como é que o médico, confiando na equipe médica e conhecendo o tratamento, você vai se sentir mais seguro e mais autoconfiante para passar por todo esse procedimento, sabendo que os médicos são de qualidade, competentes e sabendo que o tratamento vai ser benéfico para a sua saúde, né? Perfeito. Então, o paciente que está sob negação, ele consegue ser tratado com apoio psicológico? Consegue. O papel do psicólogo é trabalhar esses mecanismos de defesa que o paciente pode vir a apresentar, fortalecendo, dando condições para que esse paciente ele faça o seu enfrentamento, né? O enfrentamento da doença. Ótimo. A segunda pergunta. Quanto à família, como deve ser o acolhimento do doente? Ou seja, como a família deve acolher o seu integrante familiar que está sob diagnóstico da doença, né? Uhum. A gente acabou falando um pouco sobre isso também. A família muitas vezes não está preparada para receber esse diagnóstico também e recebe junto com o paciente. Então, também é sofrido e doloroso para a família. É importante que a família esteja presente também no acompanhamento psicológico para que haja uma escuta e um diálogo, né? Porque todo mundo está em sofrimento, não é só o paciente, mas a família também está em sofrimento. Então, é importante que haja sinceridade. Às vezes a gente quer esconder do paciente o nível da patologia ou da doença que ele tem, né? E é importante que haja uma sinceridade, que se trabalhe com a verdade, porque o paciente precisa estar ciente de tudo que acontece com ele, né? É o seu corpo, é a sua vida. E assim como da família também. Às vezes a gente quer preservar, a gente não quer contar, mas é importante que a família esteja presente, que seja essa rede de apoio, né? Até porque na bioética a autonomia é um dos princípios da bioética, né? Então o paciente deve sim ser estimulado sempre a autonomia do paciente. Perfeito. A terceira perguntinha é a importância do acompanhamento psicológico junto a toda a equipe durante o tratamento. Eu acho que essa pergunta já foi respondida, né? Mas você acha que pode sugerir mais alguma coisa? Eu acho que é importante a gente ratificar, né? Que é importante que o psicólogo esteja presente na equipe multidisciplinar, porque o paciente ele está ali como um todo. Então é importante que a gente olhe para ele como um ser físico, um ser psíquico, um ser social, e a gente trabalhe todas essas questões para que ele saia mais fortalecido.
Então, eu acho que isso se dá com uma equipe fortalecida também, né? Cada um entendendo o seu papel, cada um entendendo a sua importância e que juntos vão complementar e vão fazer com que o tratamento seja muito mais eficiente. Doutora Tâmara, muito obrigada pela presença aqui hoje, tá? Gente, lembrando que a doutora Tâmara atende no nosso Centro de Especialidades do Hospital Santa Efigênia, tá? Então venham acompanhar com ela aqui, principalmente vocês que estão sob investigação e sob tratamento, para vocês conseguirem sair fortalecidos, né? E conseguir fazer o tratamento da melhor maneira possível. E, doutora Tâmara, quer falar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer o espaço e a oportunidade, dizer que é importante a gente conversar sobre essa temática, porque é através da informação que a gente pode buscar ajuda. Muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar, ou o que fazer, ou o que vai ajudar, e é com a informação que a gente busca a melhoria. Então agradeço demais a oportunidade e o espaço.